Olá, meus amigos. Vamos a mais uma aula de geografia com o professor Luiz Bezerra. E hoje nós vamos fazer uma abordagem sobre escalas cartográficas, o significado de escala, os tipos de escala e o seu uso nos mapas, como também no nosso dia a dia. Então vamos lá, vamos fazer essa viagem. Sobre a escala, podemos dizer que é um elemento que tem uma importância muito grande, tanto na leitura como na confecção de mapas. Isto porque a escala, ela indica a proporção que existe entre a realidade e a sua representação, permitindo o quê? Permitindo sua medição de distância. Então, gente, quando se vai confeccionar o mapa, faz-se primeiro a leitura, o estudo do terreno, né, a medição, né, e a partir do tamanho do terreno é que vai haver a confecção, a produção do mapa, porque a escala ela vai justamente colocar essa proporção entre realidade e representação. Com relação aos tipos de escalas, nós trabalhamos com a escala numérica, que vem sendo uma representação fracionária, tá? Então, uma fração, né? Onde nós temos o numerador e o denominador. E nós temos também a escala gráfica, que é justamente uma escala na horizontal que vem demarcando aí, né, uma divisão precisa e indicando também a unidade de medida representada nessa escala. Vamos ver um pouquinho sobre elas. Então, esses tipos de escala, a numérica, como pode ver aqui, ó, é uma escala fracionária, né, que seria 1 por, no caso dessa escala aqui é um exemplo de 1 por 4 milhões. É isso? Então, é uma fração, 1 por 4 milhões. Então, os valores da escala numérica são sempre dados em centímetro. O que isso quer dizer? Que cada uma unidade no mapa corresponde a esse valor aqui, 4 milhões, na realidade, ok? No exemplo dessa escala, ok? Então, é trabalhado com centímetro. A escala gráfica, como vocês podem observar, uma escala aqui na horizontal, do qual vem informando a divisão que está indicando nessa escala. Isso? Então, pega-se, no caso, uma régua, mede essa distância, né? Vamos dizer, daqui para cá deu 1 centímetro. Então, o que é que essa escala está dizendo? Que cada 1 centímetro corresponde a 40 quilômetros na realidade. Então, veja que essas escalas são maneiras, né, de representar, tá? Mas que pode representar a mesma escala, só com representações diferentes, que pode ser através de números, né, fracionários, numérica, ou gráfica através dessa escala que vem na horizontal, tá ok? Bom, aqui está informando praticamente a mesma coisa. São escalas, são tipos de escalas, mas que representam o mesmo valores. Então vamos lá. Então a escala numérica. Aqui no exemplo nós temos, né, o numerador, que é a distância no mapa, e o denominador, né, a distância real, isto é, a distância no terreno, ok? Então veja só como é que se faz a leitura dessa escala. Diz o quê? Que 1 centímetro no mapa equivale a 4 milhões de centímetros na realidade. Isto é, que essa escala, quer dizer, a escala, esse mapa, ele foi reduzido 4 milhões de vezes. Ele é menor do que é a realidade. Então, é isso que a escala quer nos informar. Então, eu passo para vocês aqui, pessoal, os que chamamos de múltiplos e submúltiplos do metro, que é uma maneira de facilitar, quando pegarmos uma escala numérica, saber o valor que está dado em centímetro, lembra que a escala numérica vem sempre em centímetro? Saber o valor correspondente em quilômetro, por exemplo. Aqui está dizendo o quê? Que uma unidade no mapa corresponde a esse valor,
na realidade, no terreno. 100 mil, não é isso? Bom, 100 mil centímetros. E agora, para me saber quanto é que vale 100 mil centímetros em quilômetro? Então, vejamos aqui nessa tabelazinha aqui, que está mostrando os múltiplos e submúltiplos do metro. Então, nós temos centímetros e eu quero saber, transformar em quilômetro. Então, veja só, eu vou sair aqui da casinha do centímetro e vou nessa direção, da minha direita para a esquerda, e eu vou percorrer, ó, 1, 2, 3, 4, 5 casas, da minha direita para a esquerda. Então, eu vou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 casas, coloca a vírgula. Opa, só tem zero depois da vírgula, não vale nada, não, você pode eliminar, tirar esse zero. Então, aqui, ó, 1 centímetro nessa escala corresponde a 100 mil centímetros na realidade. Para transformar em quilômetro, ó, percorre 5 casas da direita para a esquerda. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, vírgula, ficou 1. Então, o que agora transformou nisso aqui, ó, que essa escala, cada 1 centímetro, de acordo com essa escala, corresponde a 1 quilômetro na realidade. Veja que transformamos centímetro em quilômetro. Então, aprenda a usar essa escala proporcional aí que vocês vão se dar muito bem. Vejamos aqui, sobre a escala gráfica aqui, reforçando. Então, gente, olha, nós temos o exemplo da escala. Então, pega-se uma régua, tá aqui, ó, tá indicando aqui uma régua, ó, indicando a régua. Mediu, ó, veja que mediu aqui 1 centímetro, correspondendo a quanto? A 40. 40 o quê? 40 quilômetros. Então, na régua está dizendo aqui que cada 1 centímetro no mapa corresponde a 40 quilômetros na realidade. Está aqui, ó, 1 centímetro no mapa, 40 quilômetros na realidade. E esses 40 quilômetros corresponde a esse valor aqui dado em centímetro. Isso? Porque veja só, como transformar, centímetro em quilômetro? Nós acabamos de ver que vamos percorrer 5 casas da direita para a esquerda, ó, da minha direita em direção à esquerda. Então, vou percorrer 5 casas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ficou o quê? Ficou 40. Então, tá aqui, ó, 40 quilômetros. Eu transformei 4 milhões de centímetros em quilômetro, deu 40 quilômetros. Então, veja que a escala gráfica ela só é uma representação diferente, mas traz a mesma informação. Tá ok? Então, tá aqui, ó. Nesse exemplo aqui, só reforçando, 1 centímetro, tá aqui, ó, foi medido 1 centímetro, ó o valor, 2 quilômetros. Então, 1 centímetro é 2 quilômetros na realidade. E quanto é que vale 2 quilômetros, professor? Muito bem, 2 quilômetros equivale a 200 mil centímetros, porque é o inverso. Eu não tenho quilômetro, agora eu quero transformar em centímetro. Eu pego, ó, eu repito aqui o 2, aí eu conto 5 casas. Agora, aonde está aqui eu conto 5 casas, acrescento essas 5 casas, no caso 5 zero, e transformo o quilômetro em centímetro. Fácil, fácil, tá? Então, se eu for representar essa escala aqui em uma escala numérica, veja aqui que eu falei da escala gráfica. Se eu quero representar na escala numérica, vai dizer aqui, ó, vai ficar como, ó, 1 por 200 mil. Então, tá aqui, ó, transformei uma escala gráfica em escala numérica. Certinho, fácil, fácil. Bom, gente, agora vamos ver aqui com relação à questão de uma escala maior e uma escala menor. Então, eu tenho essa escala aqui do mapa do Brasil, tá? Essa escala aqui está representando 1 por 25 milhões, tá? Representando o mapa do Brasil. E essa outra escala aqui, que está representando 1 por 4 milhões, uma aqui é do Brasil, essa aqui é do estado do Rio de Janeiro, tá? Aí se eu perguntar, qual a escala maior e qual a escala menor? Então, veja só. Então, veja só o que diz aqui, ó. Quanto maior o denominador, menor a escala. Menos detalhe vai apresentar no mapa. E quanto menor o denominador,
maior a escala. Então, comparando essas duas escalas aqui, essa escala aqui, tá ok? Que tem um denominador maior, é uma escala menor do que essa aqui, que tem um denominador menor. Então, quanto menor o denominador, maior é a escala. É o inverso, tá ok? Quanto menor o denominador, maior a escala, mais ricos são detalhes. Então, olha só nesse mapa do Brasil, a gente dá para ver praticamente o Rio de Janeiro aqui, uma marquinha. Mas já nesse aqui, que tem uma escala maior, em comparação, comparando com a do Brasil, veja que já vamos ver uma regionalização de municípios no estado do Rio de Janeiro. Novamente aqui, ó, para fixar melhor. Então, uma escala aqui, ó. Essa escala aqui, nós temos uma escala representando aqui uma área territorial, no caso do município de São Paulo, aqui uma escala representando uma parte aqui do município. Então, veja só, essa escala aqui é uma escala pequena se comparada com essa outra aqui. Por que essa escala pequena, tá? Então, ela é uma área maior, então representa menos detalhe. Já essa escala aqui, que é uma escala grande, veja só, representa uma área menor, mas em compensação é mais rica em detalhes. Aqui dá para ver, né, dá para ver as quadras, né, alguns pontos, o nome das ruas. Aqui não dá para ver o que representa, só a divisão dos municípios aqui na Grande São Paulo. Então vamos lá. Com relação ao cálculo para se trabalhar com escala, nós temos aqui, né, esse triângulo, né, mostrando D, E e Dzinho. Enquanto o E está representando a escala, o D maiúsculo, Dzão, representando a distância real, que é o terreno, e o Dzinho, que é o D minúsculo, né, a distância gráfica ou no mapa. Então, gente, como é que funciona aqui? Olha só. Eu quero ver, encontrar a escala. Então, a escala eu pego, escala é igual, tá? Aí, olha, veja que o Dzão não está na parte superior, na parte de cima, então fica na parte de cima, e o Dzinho, D minúsculo, está na parte de baixo, então fica, escala é igual a distância real dividido pela distância gráfica. Então, se eu for procurar a escala. Ah, mas eu quero procurar a distância real. Veja que a distância real vai ficar como? D maiúsculo é igual, olha só, não está a escala dividida aqui, é separado aqui do Dzinho, então fica escala vezes distância gráfica, distância no mapa. E se eu quiser a distância, se eu quiser a distância gráfica, vai ficar isso aqui, ó. A distância gráfica é igual, ó, não está D maiúsculo em cima e a escala é o E embaixo, então fica D, distância real, dividido pela escala. Pronto, fácil utilizar esse triângulo aqui para encontrar qual a forma que eu vou utilizar de acordo com a minha necessidade. Aí aqui vamos colocar na prática essa escala aqui, ó. Vamos dizer que em um mapa de escala 1 por 500 mil, do qual 1 centímetro que equivale a 500 mil centímetros na realidade, para transformar 500 mil em quilômetro, olha, quantas casas? Isso, quem falou 5, muito bem. 5 casas da direita para a esquerda, 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, ficou só o 5. Então tá aqui, ó. Essa escala está dizendo que cada 1 centímetro no mapa corresponde a 5 quilômetros na realidade. Então, veja só, vamos pegar, encontrar uma distância aqui. Vamos dizer, essa aqui é um exemplo, uma distância de 3 centímetros no mapa. Corresponde a quantos quilômetros na realidade? Joga aqui na fórmula. Pego essa fórmula aqui, tá vendo? Ó, ficou 5, que é a escala, e o Dzinho. Quanto é o Dzinho? Esse aqui, o exemplo, 3. Aí ficou o quê? 5 vezes 3. Isso, quem respondeu 15, muito bem. Vou de matemática. Então, 15 quilômetros. Quando eu medir no mapa 3 centímetros é uma distância, na realidade, de acordo com essa escala, vai ser 15 quilômetros. Agora, se eu tenho um exemplo aqui. Eu tenho uma distância entre duas cidades, 50 quilômetros, tá
tá? É a distância real. E quero saber, e no mapa corresponde a quanto? Jogo aqui nessa fórmula, ó. Jogo aqui nessa fórmula, tenho a distância no mapa é igual a distância real, que foi aqui no exemplo 50 quilômetros, e vou dividir pela escala. A escala é quanto? Essa mesma escala aqui? 5. Então, 50 dividido por 5, então 10 centímetros. Então, olha só, quando eu encontrar a distância entre duas cidades, 50 quilômetros, nessa mesma escala, nesse mapa de escala com essa aqui, 1 por 500 mil, essa distância no mapa corresponde a 10 centímetros. Muito bem. E aqui, gente, esse mapa mental que eu produzi, mostrando justamente sobre o que eu acabei de explicar. Olha, então a escala é uma relação de medidas, tá? Do objeto e sua representação no mapa, quer dizer, do objeto e o seu tamanho real. Nós vimos que existem dois tipos de escala, a numérica e a gráfica. A numérica é colocada nos mapas de forma fracionária, sendo o seu numerador representa a medida do mapa e o denominador a da superfície, a medida real. Aí aqui nós temos um exemplo, ó, 1 por 100. O que é que está dizendo? Que cada 1 centímetro no mapa corresponde a 100 centímetros na realidade. E a escala gráfica, nós temos aqui um exemplo de escala gráfica. Isso, mediu aqui, opa, deu 3, né? 3 o quê? Quilômetro. Então, o que é que essa escala está dizendo? Que cada 1 centímetro no mapa corresponde a 3 quilômetros na realidade. Então, a escala gráfica é representada, ó, por uma linha estabelecida no sentido horizontal, com divisões precisas entre seus pontos, tá? E aqui está os múltiplos e os submúltiplos do metro, e aqui novamente mostrando que é uma escala grande, uma escala média e uma escala pequena. Então, novamente, quanto, né, nós temos aqui o numerador, numerador. Aí aqui nós temos o denominador, denominador, tá? Então, quanto maior o denominador, menor é a escala. Quanto maior o denominador, significa que é uma escala grande. Então, é igual a... É igual não, é certinha como vocês trabalham com relação à fração, ok? Então, quanto menor o denominador, maior é a fração, da mesma forma é a escala. Então, gente, é essa a aula sobre escala, eu espero que vocês compreendam, e eu deixo isso aqui, ó. Não desista de estudar por causa de um dia ruim. Seja persistente, vá sempre em frente, porque Deus ajuda quem senta e estuda. Então, professor Luiz deseja a vocês excelentes estudos e muito sucesso.